Erro confirmado. Flamengo mais uma vez prejudicado pela arbitragem no Campeonato Brasileiro. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. O Flamengo empatou contra o Grêmio neste domingo pelo Brasileirão. Em um lance polêmico, a arbitragem deu pênalti e deixou o torcedor do Flamengo indignado. Até quando essa arbitragem vai prejudicar o Mengão? Para vocês, foi pênalti ou não no lance de Ayrton Lucas? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Sem mais, vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. No Maracanã, líder Flamengo até saiu na frente no placar, mas acabou deixando o Grêmio empatar. Mas esse resultado aí manteve o Flamengo na primeira colocação. Maracanã é assim, vale tudo por um flash, ainda mais na era dos seguidores. No entanto, a professora Ivone botou os influenciadores de plantão no bolso. Veio de Minas Gerais com um cartaz bombástico. Largou o Fluminense para virar Flamengo. E foi no ano passado, hein? E agora mais ainda com o Felipe Luiz, que eu sou apaixonada na responsabilidade, na competência dele, na inesgotável fome de gols. Ficou mais fácil torcer para esse Flamengo capaz de fazer 8 no Vitória. Dono de uma sequência de 6 vitórias. O 7º jogo seria contra o Grêmio. Prato cheio para os sósias de um passado de futebol também vistoso. Sim, com fraturas. Aparentemente, a euforia da arquibancada não contagiou o time do Flamengo no jogo de ontem. Independente das 6 vitórias que a gente vinha, a gente sabe que o campeonato é muito difícil, a gente esperava um Grêmio já muito forte defensivamente. Eufemismo, figura de linguagem para suavizar a expressão retranca. O Grêmio de Mano Menezes veio ao Rio de Janeiro com 11 jogadores atrás da linha da bola. Foi um primeiro tempo de ataque carioca contra a defesa gaúcha. Teve choque acrobático. Nesse lance, o zagueiro peruano Noriega tirou o doce da cabeça do Pedro. O toque contra! Escanteio pro Flamengo bater! Nesse aqui, o centroavante do Flamengo tocou na bola na pequena área, mas parou no Thiago Volpi. Volpi defende cara a cara o que seria o primeiro gol do jogo! Quando o Pedro superou o goleiro do Grêmio, o estreante Noriega apareceu de novo, em cima da linha para salvar. O Flamengo cercava a área e o torcedor pedia: dá no gol, filho! Dá no gol, dá no gol, dá no gol! O time obedeceu, finalizou, hein? 21 vezes contra 6 do Grêmio. Mas a única finalização perfeita aconteceu após essa tabela do Arrascaeta com o Pedro. Arrascaeta tabelou com o Pedro, Arrasca bateu! 12º gol do Arrasca nesse Campeonato Brasileiro. O Flamengo contra-ataca de pé em pé. Arrascaeta, Pedro, Arrascaeta, bola pro fundo do gol, sem chance pro Volpi. O Flamengo manteve o ímpeto e partiu para fazer o segundo. A falta cobrada pelo De La Cruz passou perto. E nesse cruzamento do Ayrton Lucas, o Léo Pereira subiu muito. A torcida vibrou por 2 segundos, até entender o que o Thiago Volpi tinha feito. A segunda defesa espetacular desse domingo. Alguma foi mais difícil? Eu acho que a cabeçada do Léo é mais difícil, porque me pega no contrapé, voltando, né? A do Pedro é uma boa defesa também, mas eu acho que a do Léo é mais difícil. Não bastassem os 2 milagres com as mãos, o Thiago Volpi também teve a chance de mostrar que é bom com os pés. Ele sempre foi conhecido por bater bem pênaltis. E essa chance apareceu aqui no Maracanã, para frustrar quase 70 mil torcedores. Foi após um lançamento para o Pavon, que tentou cruzar a bola, mas foi impedido pelo braço esquerdo do Ayrton Lucas. Pênalti. Tocou no antebraço esquerdo do lateral do Flamengo. O Thiago Volpi não pensou 2 vezes. Pegou a bola e fez o 16º gol da carreira. Todos de pênalti. Rossi nem sai na foto. Ele deslocou certinho. Festa da torcida tricolor do Maracanã e em todo o Brasil. Eu sempre falo, eu não quero ser catalogado como o goleiro goleador. É um plus que eu tenho, que eu gosto de assumir essa responsabilidade. Mas o mais importante, e até te agradeço por mencionar, são as defesas que foram no jogo, que esse é o meu papel principal. Caiu do céu aquele pênalti ali, porque talvez se a bola passa pelo Ayrton, a bola talvez não ia dar em nada. Mas deu azar ali. Azar para nós e a sorte para eles. Após sofrer o empate, sem o Arrascaeta e o Pedro em campo, o Flamengo não conseguiu criar mais nenhuma chance de gol. Fomos muito superiores, tivemos muitas chances de fazer gol. E num lance difícil, duvidoso, acabaram empatando. Foi um jogo onde realmente merecíamos vencer, merecíamos um resultado melhor. Infelizmente não veio, e levantar a cabeça, pensar na próxima. Venecas
Casagrande, o que aconteceu? Você gostou da atuação do Flamengo, Vene? Gostei, Fernandinha. Vou te falar que o Flamengo fez um bom jogo e para mim foi um placar extremamente injusto. A verdade é essa, porque o Flamengo mereceu essa vitória. O Flamengo voltou a ter aquele velho problema, não conseguir converter as chances que consegue criar. Em determinado momento isso vai fazer falta, e fez na partida de ontem. Porque se tivesse feito os gols que criou ali no primeiro e também no segundo tempo, o pênalti, que a gente pode comentar aqui depois, bastante polêmico, não iria fazer diferença no placar. Até porque o Grêmio jogou muito mal, o Flamengo foi muito superior. E assim, é muito nítido a forma como o Flamengo joga, massacrando o adversário, pressionando o adversário. E como o Flamengo tem zagueiros extremamente rápidos, mesmo que o adversário tente fazer um contra-ataque diante do Flamengo, tem que ser um contra-ataque de almanaque, porque senão não vai dar certo. Tal como o Grêmio ontem não conseguiu criar nada, apenas o gol de empate, que foi num pênalti, repito, extremamente polêmico. Para mim, os grandes destaques da partida com a camisa do Flamengo. Arrascaeta, não só pelo gol, mas pela forma que ele jogou ontem. De fato, ele tomou conta do meio de campo, chamando a responsabilidade, criando as melhores oportunidades do Flamengo. E um outro jogador é o Saúl. Tive a oportunidade ontem de ficar muito perto do gramado, no setor lá do Maracanã, e eu pude ver em loco. Foi na Fla-Mureta, Vene? Fui na Fla-Mureta. Na torcida organizada Flá Casagrande, conhece? Ah, é? É. Tem três elementos na torcida, mas faz um barulho danado. Mas, enfim, o Saúl ontem jogou muita bola e fez com que a ausência do Jorginho nem fizesse tanta falta assim ao time do Flamengo. E por falar nisso, o substituto dele foi o De La Cruz, que fez uma baita partida. Ele não conseguiu ficar 90 minutos em campo, o que já era de se imaginar. A gente sabe que a parte física do Uruguai vai ser o grande problema dele nessa continuidade na trajetória do Flamengo, mas no período que ele esteve em campo, ele fez com que a torcida do Flamengo não sentisse tanta falta e o próprio time do Flamengo não sentisse tanta falta do Jorginho. O grande problema foi aí, quando ele saiu. E eu acho que o Felipe Luiz errou na substituição. Por quê, Vene? Não em tirar o De La Cruz, porque fisicamente, de fato, ele pediu para sair, estava extremamente cansado. Mas ele opta por Everton Araújo. E assim, com todo respeito ao Everton Araújo, a discrepância de jogador De La Cruz e Everton Araújo é enorme. E ele tinha o Alan à disposição. Eu acho que o Alan seria uma melhor opção. Porque o Everton Araújo, além de não ser esse grande volante, é um volante à moda antiga, ele entrou muito mal, entrou nervoso, errando passe bobo. Então, assim, acabou dificultando bastante a produção do meio de campo do Flamengo. E com isso, o Grêmio, em determinado momento, até tentou tirar proveito disso, mas só conseguiu tirar proveito por conta, repito, de um lance extremamente polêmico. Acho que o Pedro fez uma boa partida, mas ele perdeu a oportunidade que ele não costuma perder. Um 9 do nível dele não pode perder. Você não acha que o Volpi que foi bem? Porque a gente tem que lembrar isso também, né? Também. O Volpi fez uma baita defesa. A defesa tem mérito que ele dele fez também. Pedro que... Só que eu acho que o Pedro, se ele tivesse naquele grande dia dele, dificilmente mesmo o Volpi vivendo uma boa tarde, não teria feito a defesa. De maneira geral, o Flamengo fez um bom jogo. Eu acho que esse é o lado positivo, o copo meio cheio, que a gente costuma dizer aqui. Porque o Flamengo mereceu vencer, produziu para vencer, não jogou mal. Pelo contrário, a gente vem falando aqui há muito tempo. O Flamengo perder no Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil. E mesmo assim, conseguiu um empate com um gostinho de derrota. Gostinho não, ficou um gosto muito de derrota. Ontem o torcedor rubro-negro não vaiou, isso precisa ficar nítido. Não vaiou, precisa ser dito, ninguém vaiou, pelo contrário. Após o apito final, todo mundo aplaudiu a atuação do Flamengo, mas foi um empate com um gosto de derrota. Coisas do futebol, hein, Lucas Pedrosa? A atmosfera muito positiva. E daqui a pouco eu quero até saber do Vene em relação ao Oba-Oba que você citou na sexta-feira. Teve uma festa muito bonita no Maracanã, o Maracanã muito cheio, o Flamengo jogando em casa. O Vene já citou aí a potência que foi o Flamengo, que o empate foi injusto. Não sei se você concorda, Pedrosa. E se você também entende que talvez o Vene disse que o Jorginho não fez tanta falta, o De La Cruz fez uma boa partida, mas aí quando troca e coloca o Everton Araújo, o negócio muda um pouco. Será que talvez o Jorginho também já não está se transformando num elemento essencial? O que você acha que aconteceu, Pedrosa? Boa tarde, Fernanda, Vene, galera de casa. Eu também acho que o Flamengo fez um bom jogo. O Flamengo ele fez um jogo tão bom, mas tão bom, ele foi tão soberano dentro da partida, dentro do primeiro tempo e no começo do segundo, que o Flamengo relaxou.
e achou que a partida já estava ganha. E foi por isso que o Grêmio conseguiu empatar o jogo. Então, assim, o primeiro tempo do Flamengo foi avassalador, o Thiago Volpi realmente fez várias defesas, no segundo também. Era um Flamengo que naturalmente, dentro do Maracanã, tomaria as rédeas da partida. Não acho que o Grêmio jogou mal, porque, repito, eu acho que olhar o jogo com bola e sem bola é muito importante. E o jogo sem bola do Grêmio tinha uma clara característica, uma clara proposta, que era: não quero perder pro Flamengo. Não quero perder. E no final das contas, o objetivo que o Mano Menezes traçou para essa partida, ele conseguiu alcançar, que era não perder para o Flamengo. Então, para mim, não é nenhum sinal de alerta. O time do Felipe Luiz continuou produzindo. Poderia ter feito 2, poderia ter feito 3, poderia ter feito 4. Não fez. E aí, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, como eu disse, para mim o Flamengo sentou na sua superioridade. Sentou na soberania que estava tendo dentro da partida, com um toquinho de lado, com pouca aceleração, achando que 1-0 era o suficiente para qualquer momento fazer o segundo, ou até mesmo segurou o resultado porque o Grêmio não estava conseguindo sair de campo. Para vocês terem uma noção, o Grêmio não teve um escanteio na partida e o Flamengo teve mais de 10. Então a superioridade foi vista. Só que o futebol não é justo. O futebol, esse negócio de que foi justo, foi injusto, o futebol não é justo. E é por isso que o Grêmio, que é uma grande equipe, conseguiu achar aquele pênalti ali, que concorda, é um lance polêmico sim, mas tem elemento para dar o pênalti, e aí o Thiago Volpi consegue bater para fazer 1-1. O Flamengo continua líder do campeonato, o Flamengo continua sendo o melhor time do campeonato, mas se há algo para tirar de aprendizado nessa partida, é que Campeonato Brasileiro não é 8-0 contra o Vitória. Não, Campeonato Brasileiro é dificuldade. Campeonato Brasileiro consiste em grandes equipes, como é o Grêmio, como é o multicampeão, uma grande equipe do nosso cenário. Então achar que o Flamengo vai massacrar todos os adversários, achar que o Flamengo vai dar sempre espetáculo, talvez tenha sido um erro até do próprio time da partida de ontem, que para mim no segundo tempo, repito, subiu um pouquinho no salto e por isso foi punido com o gol do Grêmio. O Pedrosa fez a leitura aí, questão do time, deu uma relaxada no segundo tempo. E aí você trouxe a gente conversou sobre isso na sexta-feira aqui no programa, Vene, sobre essa questão do oba-oba. Gente, é muito difícil jogar depois de um 8-0. Isso pode parecer uma loucura, mas não é. Lembrando que o próximo confronto do Flamengo no Campeonato Brasileiro é o Juventude no Alfredo Jaconi, que é um lugar muito difícil de jogar. O Flamengo pode vencer? Pode, como o Botafogo foi lá e quebrou um tabu aí de muitos anos. O Flamengo pode quebrar o tabu dele, que eu acho que é desde 97, uma coisa assim, que não vence lá, é difícil. Mas não dá pra esperar que vai ser sempre um 8-0, como o Pedrosa falou. Mas você acha que o oba-oba pegou em algum lugar o Flamengo e esse time? Porque teve uma festa no Maracanã. Eu tô vendo muitos torcedores falando, mas, tá vendo aqui esse clima de festa, teve música e tudo mais. Sua opinião, Vene Casagrande? Fernandinha, ontem lá no Maracanã eu ouvi uma pessoa dizer assim, após o apito final, eu sabia que ia ser assim, criou-se essa festa toda. Vamos lá, gente, a festa foi criada, não foi criada por conta do 8-0 em cima do Vitória. Isso que aconteceu ontem no Maracanã, o evento no intervalo, com o show do Alexandre Pires, com o show do Bruno Cardoso, isso já estava programado há muito tempo. Isso não foi programado porque o Flamengo meteu 8-0 em cima do Vitória. Pelo contrário, você, torcedor, precisa entender que hoje isso faz parte do futebol. A gente teve uma evolução no futebol dentro e fora de campo. Faz parte do espetáculo. É uma ação de marketing, o nome disso, para comemorar o início de uma parceria entre o Flamengo e a nova empresa patrocinadora Master. E não, o Oba-Oba não entrou em campo. Os jogadores, se bobear, nem sequer sabiam do que aconteceu no intervalo. Pelo contrário, foi uma bonita festa. Os torcedores que estavam presentes no Maracanã, eles gostaram, todo mundo dançando, comemorando, cantando música do Flamengo. Qual é o problema disso? Dizer que o Flamengo não ganhou do Grêmio por conta do show no intervalo, dizer que o Flamengo não conseguiu os 3 pontos por conta do show do intervalo, é porque você é extremamente rancoroso e chato. E não está entendendo que isso faz parte do show, para iniciar uma parceria entre o Flamengo e uma grande empresa que está investindo muito dinheiro no Flamengo e protagonizou ali um baita espetáculo para o torcedor que estava presente no Maracanã. Nenhum jogador subiu no palco, nenhum jogador foi lá cantar nada disso. Se bobear, os jogadores nem sabiam o que estava acontecendo na hora do intervalo. E os jogadores fizeram uma grande partida. E a reação do Léo Ortiz após o apito final revoltado mostra que, de fato, não teve oba-oba. Esse não foi o problema do Flamengo. O problema do Flamengo foi não converter as chances criadas durante os 90 minutos. Não foi o show que aconteceu no intervalo. Então você que está reclamando disso, com todo respeito aqui, é minha opinião, você é chato demais. Oh, meu Deus do céu, bota na tela aí.
Eu já quero saber a opinião dele. Eu vou dar um recado aqui, mas eu já quero saber se foi ou não foi pênalti do Ayrton Lucas. Calma. Eu acho que esse lance nem é o problema disso, a polêmica. Qual é a polêmica? É o próprio Ayrton Lucas e depois eu dou minha opinião. Calma aí. O Independente. O Noriega foi muito bem no jogo, novidade. O Marcos Rocha, que chegou outro dia também, já tinha jogado bem a partida anterior. Também a gente sabe a capacidade que ele construiu ao longo da carreira de ser sólido defensivamente, também ajudou muito. O Cuejar, na frente da defesa, ajudou muito. Então foi um Grêmio que se postou defensivamente, baixou as linhas, baixou todo mundo, foi lá para empatar. Tentar o 0-0. Ele não tinha interesse nenhum de passar do meio de campo, era proteger algumas bolas que foram difíceis. Estouraram em cima do Volpi, ele fez defesas maravilhosas. O lance do gol, para mim, é um lance que, se ele tivesse um pouco mais de explosão para pular, ele talvez pudesse ter chegado na bola. O Volpi. Acho que outro goleiro talvez chegasse nessa bola. A bola não vai tão no canto assim. Mas o Grêmio, depois que sofre o gol, ele relaxa e fala assim, vamos tentar jogar. Vamos tentar jogar. Assim, então perdido já está. Vamos tentar jogar, quem sabe a gente sai com um empate. E aí tem algumas mudanças feitas pelo Mano no time, entre elas a entrada do Pavão, que estava no banco. E o Pavão é quem faz a jogada do pênalti. Ia acontecer alguma coisa? Não sei na jogada. Havia 2 jogadores do Grêmio chegando na área, talvez a bola pudesse chegar até eles. Ao que parece, não chegaria porque o cruzamento ele é feito para trás. Mas o Grêmio acha um pênalti, acha uma maneira de empatar o jogo, vai lá e empata. Se não é pra trás, não pega a mão. Querem falar do lance? Vamos tirar o elefante da sala, então? Essa bola não ia na direção dos jogadores do Grêmio que estavam na área. O problema são todas essas alíneas que a Renata Ruel já me mandou, qual é a ordem lá, se aumenta espaço, movimento natural. Olha quanta coisa que envolve, né? Realmente é um braço que tá fora, tá aumentando o espaço ali. Agora você pode dizer, o cara vai botar o braço onde? Ele tá no movimento natural da corrida, que eu acho que foi desprezado na hora em que se considerou essa questão. Para mim, esses pênaltis, a regra devia ser simples. Bola na mão não é, mão na bola é. Esse seria um caso de bola na mão. Então acabou, não teria essa discussão toda. Não tem nenhum movimento antinatural. O braço obedece ao vai e vem de quem está correndo. Concordo. É o vai e vem. E mais, é um braço no movimento que está indo para trás. A maldita hora que mexeram nesse troço aí, coisa chata. Olha só, se a bola não fosse para trás, assim, porque você fala assim, foi um movimento de bloqueio. Não foi. Ele estava tirando o braço, só que o toque foi para trás. Agora eu falo o cruzamento para frente, se ele estica o braço para frente e impede, é uma coisa. Agora eu falo que eu falei. Ele estava correndo. O que eu falei fora do ar aqui, né? Lá ele. A bola vai na mão, né? É uma baita bola na mão. Então, aí é a grande diferença. A bola vai na mão. A mão não vai na bola. Acho que a gente fica, às vezes, muito impactado. Nem eu sei o que marcar. Eu não sei. Não é? Eu não sei. Às sei. vezes fica muito impactado que se tem um toque claro na mão e ela não tá colada ao corpo, já tem automaticamente a ideia de pênalti. E não erro. Necessariamente é. É um erro. Não necessariamente é. Ali é um movimento completamente natural de quem tá correndo e o tempo de reação ele não teve nenhum. É um passe muito em cima. Por mais que bata claramente na mão, tá afastada do corpo, mas ali era uma situação muito natural. A bola não ia chegar para alguém dentro da área? Não. Mas mesmo que chegasse, eu acho que não é isso que tem que determinar. Não pode condicionar o que aconteceria. Acho que, assim, ele poderia ter feito algo diferente. Para mim, o Ayrton Lucas não poderia ter feito nada diferente. Então esse lance, desculpa, para mim não deve ser pênalti. Agora o futebol tá estragado, porque vamos pensar na outra ótica. Vai não dar um pênalti desse? Esquece. Para ver o barulho. Esquece. Porque são dados pênaltis como esse toda rodada. Por exemplo, falta critério. Até a gente falava no intervalo agora cedo. Para mim, a prova de que falta critério esse lance foi marcado. O do André Ramalho, no clássico, que bate na mão dele também, não foi marcado. E assim... Corretamente. Para mim, nenhum dos dois mas na mesma rodada, se teve 2 lances similares no conteúdo, um foi, outro não foi. Então, falta o critério claro. Para mim, nenhum dos dois é. Que nenhum lance será exatamente igual ao outro. O Ramalho tá com a cabeça baixa. Mas o conceito que leva às decisões que são similares. Então, a gente tinha um conceito muito simples. Entender se a mão foi para a bola ou se a bola foi para a mão. No tempo em que era mão na bola e bola na mão, não tinha discussão, mas nem jogando bola na rua a gente tinha discussão sobre isso. De repente criaram tanta coisa, se está aumentando o pênalti é marcado ali na imagem frisada. A câmera de trás, você olha a bola, você congela a imagem e a bola bateu no braço. Bateu. O braço está aberto. Está aberto porque ele está correndo.
Sabe? E aqui não é a favor do time A contra o time B. Nada. A gente está discutindo a marcação. Porque é ruim pro porque, jogo. assim, semana passada teve reclamação de pênalti do Vasco no jogo com o Botafogo. O que eu falei aqui? Para mim, não foi. Reclamação de pênalti do Fluminense, que até um pênalti que foi marcado e foi tirado no chute do Soteldo que bateu no jogador do Bahia. Também não foi. E foi corretamente tirado o pênalti pelo VAR. Então, assim, é o conceito que a gente está tentando discutir, tentando debater, porque é o que o professor colocou. É o básico do futebol. O básico é mão na bola, bola na mão. Isso foi uma bola na mão óbvia. Ele não teve movimento antinatural, que é o que diz a regra em primeiríssimo lugar. Movimento natural, antinatural. Não teve. O movimento é naturalíssimo dele correr. Então não é pênalti. Agora, marca um aqui, o outro não marca acolá. Também por causa de toda essa pressão, de todas essas determinações. Porque uma das determinações é o tal do ampliar o espaço. Estava ampliando o espaço. Sim. Então, para que inventaram essa ampliação de espaço? Você põe... Não fala mais disso. Porque você põe na regra... Amplia o espaço quando o movimento é antinatural. Não, pera. Aí você já não. Mas aí é o quadrado do cateto da hipotenusa, não é o quadrado do torcedor. A ordem das coisas é... Aí você me mata. O que está na regra, claramente é movimento antinatural. Ponto. Que amplia o espaço. Não, mas aí... Defina movimento antinatural. O movimento é natural... Não importa. Arranca essa segunda ele parte. Não fez simples. Não é que ele está assumindo risco. Não está assumindo risco. Ele está correndo. Ele não pode decepar o braço. Mas não dá para tirar da regra essa segunda parte e deixar não só o devia antinatural? nem estar. Aliás, não é a regra original tinha 2 linhas sobre esse tipo de pênalti. Hoje você tem 12 páginas de caso, se for assim, se for assim. Infelizmente ninguém lê mais, né, prof? Tem que mandar o podcast, hoje é só o podcast. Esse é o problema também. Mas dito isso, não tira os elogios da atuação do Grêmio. Acho que defensivamente... Defensivamente, ofensivamente produziu muito pouco. Foi engraçado, o Doc, que ontem eu postei também na rede social, depois do jogo, elogiando isso. Uma atuação defensivamente sólida do Grêmio. Ponto. Aí o internauta falou assim, como assim sólida se não deu um chute a gol? Peraí, eu tô falando defensivamente, amigo. Assim, defensivamente sólida. E mesmo ofensivamente, você fazer um gol e não perder o jogo sem chutar pro gol é um milagre. E professor, foi o 3º gol apenas que o Flamengo sofreu como mandante no Brasileiro. Só o 3º gol. 3º empate, né, teve contra o Inter, lá na abertura do campeonato, que foi 1-1. O 0-0 com o Botafogo, esse foi o 3º vez. 10º ou 11º no campeonato inteiro? São 11 ou 12 jogos do Flamengo. Eu tinha notado 11 aqui. gols. 11 gols somados. Olha que coisa. E em casa foram 11 jogos, 9 vitórias... Não, agora 12, né? 9 vitórias e 3 empates. Então, é um feito muito grande. E acho que da mesma forma... 10, prof, desculpa, 10. E da mesma forma que a gente estava falando do Corinthians, com todos os desfalques, como sai com o sentimento de vitória e tudo mais... o Grêmio produziu pouco ofensivamente, mas, cara, é um Flamengo que vem num momento absurdo, vinha fazer 8, o Grêmio num momento ruim. Então, assim, ainda que tenha sido só defensivamente uma grande atuação, tem que se destacar, acho que é um feito muito grande. E o Flamengo produziu, de fato, talvez pelo volume que teve de posse de bola, 21 finalizações, talvez pudesse ter tido ainda chances mais claras. Teve o suficiente para vencer o jogo, porque teve corte em cima da linha, teve 2 defesas impressionantes do Volpi, teve o gol, mas talvez pudesse ter criado ainda mais a ponto de ter conseguido uma vitória e não levar esse 1-0, que, você, como você falou, vai se desenhando e de repente está em aberto, poderia ter resolvido antes, mas acho que ainda assim você tem que destacar a atuação defensiva do Grêmio. Aquela hora do banho-maria, eu concordo com você. Uma hora o Flamengo levou em banho-maria, ninguém mais sabe o que é banho-maria. Banho-maria era quando a mãe botava uma panela com água para o teu prato esquentar em cima. Hoje não precisa disso, tem micro-ondas. Após o encerramento da vez isso e segunda rodada do Campeonato Brasileiro no último domingo, 31, o calendário do futebol nacional entrou em uma breve pausa devido à data FIFA, que acontece entre os dias 1º e 9 de setembro. Nesse período, seleções ao redor do mundo aproveitam para disputar amistosos ou jogos válidos por competições internacionais, o que interrompe momentaneamente os compromissos dos clubes. Para o Flamengo, essa parada representa mais do que apenas descanso. É uma oportunidade valiosa para planejamento, recuperação física, treinos táticos e, nos bastidores, avanços estratégicos em projetos importantes, como a construção do tão sonhado estádio próprio.
Após empatar com o Grêmio por 1-1 no Maracanã, o Flamengo decidiu conceder 4 dias de folga ao elenco principal. A decisão foi tomada em conjunto pela comissão técnica e pelo departamento de preparação física do clube, visando proporcionar descanso necessário após uma sequência intensa de jogos. A reapresentação dos jogadores está marcada para sexta-feira, 06, às 15h30, no Ninho do Urubu. A ideia é iniciar a preparação de forma progressiva, dando atenção especial à recuperação dos atletas que vêm de desgaste físico elevado, como Jorginho, que foi poupado da última partida, devido a dores musculares. A comissão técnica, agora liderada interinamente por Filipe Luís, planeja utilizar os dias sem jogos para reforçar os aspectos físicos e táticos da equipe, além de promover ajustes pontuais observados nas últimas rodadas. No sábado, 7, e domingo, 8, os treinos acontecerão no período da manhã. Essa mudança de rotina permite mais tempo para a recuperação pós-treino e cria uma dinâmica mais intensa, porém equilibrada, de preparação. O objetivo é manter o elenco em ritmo competitivo, mesmo sem partidas oficiais, garantindo que a equipe retorne ao Brasileirão em plena forma. Durante essa pausa internacional, o Flamengo terá desfalques importantes. Ao todo, 6 jogadores foram convocados por suas respectivas seleções e estarão indisponíveis durante este período de treinos. São eles: Georgian de Arrascaeta, meia, convocado pelo Uruguai Matias Vinha, lateral esquerdo, também representando o Uruguai. Guilhermo Varela, lateral direito, completa o trio uruguaio. Jojan, Júlio Plata, atacante, convocado pelo Equador. Jorge Carrascal, meia atacante, defenderá a Colômbia. Samuel Lino, atacante, convocado para integrar a seleção brasileira. Com a ausência desses jogadores, o técnico Filipe Luís terá a oportunidade de testar novas alternativas e promover atletas da base, algo que já vem sendo debatido internamente como parte da estratégia de médio e longo prazo do clube. O Flamengo voltará a campo no dia 14 de setembro, quando enfrentará o Juventude, fora de casa, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 16 horas, horário de Brasília, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com a liderança da competição nas mãos, 47 pontos somados até aqui, o rubro-negro terá pela frente o desafio de manter a vantagem sobre concorrentes diretos como Cruzeiro, 44 pontos, e Palmeiras, 42 pontos, que seguem na cola. O confronto com o Juventude será determinante para manter a estabilidade na ponta da tabela e, ao mesmo tempo, oferecer uma oportunidade para observar a evolução do time após os dias de treino intensivo. Enquanto o time se prepara dentro das 4 linhas, fora delas o Flamengo continua movimentando os bastidores com um dos maiores sonhos de sua torcida, a construção do estádio próprio. O projeto, que tem como local o terreno do gasômetro, na zona portuária do Rio de Janeiro, ganhou um novo capítulo nos últimos dias. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o Flamengo foi procurado por um consórcio de investidores internacionais com representantes dos Estados Unidos, Espanha e Colômbia. O grupo estaria disposto a investir cerca de 4 bilhões de reais na construção do novo estádio, que também incluiria um complexo com shopping, hotel e prédio de estacionamento. O modelo proposto pelos investidores prevê que 100% dos custos da construção seriam bancados por esse consórcio, sem necessidade de desembolso por parte do clube. Em contrapartida, os investidores ficariam com a maior parte dos lucros obtidos em eventos que não sejam jogos do Flamengo, como shows e outras atividades esportivas, por um período de 15 anos. Nos dias de jogos do rubro-negro, no entanto, 100% da receita líquida ficaria com o clube, o que reforça a atratividade da proposta. Entre os interessados está o Grupo Urbas, uma empresa espanhola que já atuou na construção do estádio do América de Cali, na Colômbia. A expertise do grupo em projetos similares aumenta a confiança na viabilidade do plano. O terreno do gasômetro, adquirido em leilão há cerca de um ano por 138 milhões de reais, tem uma área total de 86 mil metros quadrados.
A expectativa é que o novo estádio tenha capacidade para 77.923 pessoas, superando até o Maracanã em termos de infraestrutura moderna e receita potencial. Embora o projeto tenha sido inicialmente idealizado na gestão de Rodolfo Landim, a atual presidência, agora nas mãos de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, vem revisando e atualizando o planejamento, com o objetivo de acelerar a viabilidade e garantir as condições ideais para sua execução. A meta original previa a inauguração até 2029, mas há esforços para antecipar esse cronograma. A goleada avassaladora por 8-0, aplicada pelo Flamengo sobre o Vitória na segunda-feira, 25, ainda repercute no cenário esportivo. No entanto, para Mano Menezes, técnico do Grêmio, o resultado tem pouca relevância analítica. Após o empate contra o rubro-negro, Mano comentou que não se baseia em resultados fora da curva para avaliar um adversário. Goleada de 8-0 você não analisa. É uma exceção das exceções. A gente conhece o Maracanã e sabe o que é jogar contra o Flamengo com a torcida empurrando, mas nosso foco foi no Flamengo das últimas partidas, com a chegada do Saul. Um time que exige muito, com trocas rápidas de marcação. Fizemos um bom trabalho nesse sentido, declarou o treinador gremista. De fato, apesar do domínio territorial e da posse de bola contra o Grêmio, o Flamengo encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo adversário. O gol de Arrascaeta, após bela troca de passes com Pedro, abriu o placar no segundo tempo, mas a vantagem foi neutralizada aos 40 minutos, com um pênalti convertido por Volpi após toque de mão de Ayrton Lucas. Com o empate, o rubro-negro somou um ponto importante que o mantém na liderança, mas acendeu um alerta quanto à efetividade em jogos equilibrados. A pausa da data FIFA surge, portanto, como o momento ideal para corrigir essas falhas. Durante a partida contra o Grêmio, o Flamengo teve a ausência de Jorginho, poupado por conta de desgaste muscular. Em seu lugar, De La Cruz foi escalado como titular, marcando presença ativa tanto na criação quanto na recomposição. Ao final do jogo, Samuel Lino elogiou a atuação do uruguaio e comparou os dois companheiros. O Nico, De La Cruz, fez um grande jogo. O Jorginho tem sua qualidade, o Nico tem a dele. Cada um tem seus pontos fortes e fracos. Acho que o Nico respondeu muito bem, principalmente depois de ter ficado um tempo fora, afirmou Lino. O volante Jorginho, que vinha atuando em sequência, apresentou dores no músculo posterior da coxa esquerda. Por recomendação do departamento médico, foi poupado da partida contra o Grêmio e segue realizando trabalhos de recuperação específicos. A expectativa é que ele esteja 100% recuperado até o retorno do Campeonato Brasileiro. Para o Flamengo, a pausa da data FIFA representa muito mais do que uma simples interrupção no calendário. É um período de transição que pode funcionar como divisor de águas na temporada. A equipe tem a chance de recuperar fisicamente seus jogadores, alinhar os últimos ajustes táticos e integrar ainda mais o elenco sob o comando de Felipe Luiz, que, mesmo interino, tem recebido apoio da diretoria e do elenco. Nos bastidores, a diretoria continua trabalhando para tornar o Flamengo uma referência em estrutura, gestão e receita. O avanço nas negociações para o novo estádio, somado à manutenção da liderança no Brasileirão, projeta um futuro promissor. Com um elenco qualificado, uma base forte e um projeto ambicioso fora de campo, o Flamengo aproveita o tempo da data FIFA para se reorganizar e voltar ainda mais forte na reta decisiva da temporada.